Bem-vindo de volta ao Bloomberg. Nuno, ficou a faltar a pergunta relativamente ao que o Carlos estava a dizer. E se sobem as taxas? Não, e vão subir de certeza, quer dizer, esse é o problema. As coisas mudam muito rapidamente. Para nós e para a nossa trajetória de reestruturação, todos os eventos que aconteceram nos últimos 12 meses foram extremamente positivos. Mas, aliás, há menos de 12 meses houve uma crise política em Portugal, estávamos agora aqui a discutir isso, e portanto as taxas dos 10 anos estavam novamente em trajetória de subida. É que isto parece quase um mercado de negação com aquilo que se está a passar em Portugal, ou Portugal de negação com o que se está a passar no mercado. Eu não creio, quando aparecem aquelas pessoas, enfim, tínhamos razão, as coisas estão a correr muito bem, eu não creio que nem o maior dos otimistas pudesse prever que neste momento Portugal se estivesse a financiar a 10 anos às taxas que está, 3 e pouco por cento, que são as taxas mais baixas de financiamento da nossa economia desde que há memória, e no curto prazo a financiar-se a alguns basis points. Portanto, isto era um cenário que nem o mais otimista conseguia estar a prever. Aliás, o Diogo, e bem, tem estado consistentemente otimista na dívida portuguesa e na trajetória de Tens convergência. uma fonte no BCE? Não tem. Ele próprio não estaria a prever isto, e, portanto, mas temos que estar conscientes que estes cenários também podem mudar muito facilmente, não é? Embora este fenómeno de deflação que ensombra a Europa e a economia europeia, se para Portugal, objetivamente, para a Europa é negativo, a médio e longo prazo um cenário de deflação é muito negativo, para nós, enfim, é negativo porque, de facto, em termos nominais, a nossa dívida tem tendência a aumentar ou a diminuir com um ritmo bastante inferior, mas, por outro lado, permite uma coisa muito importante, que é que as expectativas dos agentes estejam ancoradas com base em taxas de juros muito baixas e com base também num voluntarismo muito acentuado por parte do Banco Central Europeu, que, enfim, que está neste momento a enverdar por medidas e uma política monetária menos ortodoxa, não é? Portanto, não só mantendo taxas baixas, mas também atuando numa perspectiva menos ortodoxa, com, enfim, onde estão a ser negociadas um eventual modelo de quantitative easing, de compra de ativos, onde existem mecanismos que estão a ser postos em prática no sentido de oferecer a todo o sistema financeiro um carry muito positivo, e neste caso muito canalizado para um setor da economia e para alguns países e regiões que necessitam desse dinheiro, e, portanto, isso beneficia muito Portugal e beneficia muito os periféricos. Aliás, e beneficia também os emergentes. É muito interessante. Nós discutimos aqui há 4, 5 meses, ninguém queria investir em emergentes, ninguém queria pensar sequer em ouvir falar em emergentes, e acharia que a correção que os mercados emergentes sofreram ao longo de 2013 e desde que foi mais acentuada depois da Reserva Federal reduzir o seu ritmo de compra de ativos, hoje em dia está novamente na moda e começa-se a falar, de facto, e as bolsas emergentes começam novamente a atrair fluxos de capital. O mês de maio atraiu os fundos que investem especializados em economias emergentes, atraíram 45 mil milhões de dólares, que é um dos fluxos mais elevados desde 2012. Portanto, nós temos que estar habituados que a volatilidade é a única coisa constante nos mercados financeiros. E nós estivemos aqui a dizer muito tempo até ao final do ano que ainda não era 2014 o ano dos emergentes, pelos vistos. Exatamente, estávamos a discutir exatamente isso, e hoje não, pelos vistos, estamos em junho, estamos a meio de junho, e já existe muita gente, aliás, é factual, as bolsas emergentes tiveram um comportamento excepcional dos últimos 2 meses, já com uma recuperação muito assinalável, apesar de facto desse pessimismo ter levado as bolsas emergentes a recuarem bastante no primeiro trimestre. Hoje em dia temos uma muito menor, os investidores estão muito menos ansiosos relativamente à economia chinesa, isso é muito importante. À luz dos últimos dados, vendas a retalho, formação bruta de capital fixo na China, sustentam uma economia a crescer acima de 7%, e, portanto, os investidores estão muito ansiosos e hoje em dia estão menos ansiosos e hoje em dia já estão mais tranquilos relativamente à trajetória e um pouco também ao novo paradigma da economia chinesa, muito mais focada no mercado interno. Continuam, de facto, de certa forma, nervosos alguns emergentes que não são assim, enfim, a última Coca-Cola do deserto como se pensava que fossem
há 2 anos atrás. O Brasil, a Turquia, a Indonésia, a Índia são economias que estruturalmente têm alguns problemas, mas de facto todo este ambiente de bancos centrais muito voluntaristas, com políticas monetárias extremamente expansionistas, de certa forma é a melhor notícia para Portugal, é a melhor notícia para outros países periféricos, como a Espanha, como a Itália, como o Chipre, como a Grécia, como a Irlanda, e é também uma excelente notícia para os mercados emergentes. Eu há pouco não te respondi, acabei por não te responder, dei uma resposta um bocado redonda, que, enfim, tenta às vezes evitar fazer isso, mas tu perguntaste qual era a minha opinião, se eu comungava da opinião da senhora Janet Yellen relativamente às bolhas e à evolução das bolsas norte-americanas. Aquilo que eu acho que acontece, nomeadamente, especialmente a bolsa norte-americana, mas também algumas bolsas europeias, embora, enfim, também concordo com o Diogo que as bolsas europeias têm uma almofada de conforto superior em termos de valorização às bolsas americanas, é que, de facto, os preços, estamos aqui a descontar um cenário de alguma perfeição. E nós sabemos que esse cenário de perfeição pode acontecer, e Deus queira que aconteça. Mas quando estamos a descontar e quando os preços estão a descontar a perfeição, ficam muito mais vulneráveis a más notícias. Aquilo que estamos a ver neste momento é que as bolsas e os investidores têm estado muito resilientes a más notícias, a Ucrânia, agora o Iraque, enfim, e as bolsas estão a bater máximos e estão em máximos históricos novamente, nomeadamente as principais bolsas. Mas a verdade é que estes cenários de perfeição, se de facto não se materializarem, podem trazer alguma volatilidade no futuro. E nesse ponto é verdade, estamos a viver um momento de excepcional baixa volatilidade e, portanto, aquilo que virá aí, de certeza, é também uma subida de volatilidade. Isto é uma verdade lá para Alice, portanto, mas é verdade, ou seja, não é sustentável haver mercados financeiros e bolsas enfim, e valores mobiliários com uma tão baixa volatilidade como a que temos vindo a assistir. O que não quer dizer que no curto prazo as bolsas continuem a subir, não é? Carlos, agora, ainda aqui relativamente a estes temas das mutualizações e etc., o FMI veio dizer, que nesta primeira avaliação que fez a Irlanda depois de acabar o programa, que mesmo que o crescimento o desaponte, que a Irlanda não deve carregar na austeridade. É certo que o FMI diz umas coisas nos papers e quando se senta às mesas dos países diz outra, mas começa a haver aqui um reconhecimento que é preciso começar a dosear. Claramente, porque é exatamente pela procura interna e pelo consumo especialmente das famílias e para o estímulo também do investimento das empresas que é aí que vem exatamente esse mesmo crescimento. E não é com o aumento da austeridade, por um lado da redução das prestações sociais ou com o aumento da carga fiscal, que se vai conseguir um aumento da procura interna e o aumento da confiança dos investidores para iniciarem projetos de investimento. E é essencialmente por aí que o FMI quer também dar esse mote de não aumentar, de certa forma, a carga fiscal e, obviamente, também não cortar naquilo que são os programas de assistência social, no sentido para não gripar o de, de certa forma, não colocar em causa aquelas pessoas que elas próprias têm, obviamente, recursos escassos e, obviamente, que depois terão que refletir isto naquilo que é o seu consumo diário. E é muito por aí que o FMI vem agora fazer se é que já não o fez antes, meia-culpa, nesta dose de austeridade que tem sido aplicada até à data, porque, convenhamos, obviamente que o bom desempenho daquilo que a economia portuguesa fez em 2013 não foi só pelas exportações, foi também pelo crescimento do consumo interno e é preciso também não dissociar isto daquilo que foi a decisão de reposição de parte dos salários dos funcionários públicos em 2013. Portanto, há aqui, obviamente, um fenómeno, quase um agente multiplicador, o tal agente multiplicador, que quando ele é aplicado naquilo que são as famílias, naquilo que são as empresas, obviamente depois repercute-se naquilo que é o resultado final em termos do PIB de cada uma das economias. Ainda assim isso fica para a história, pelo menos em Portugal, como uma brilhante gestão de tesouraria, porque vai-se tirando, mas depois tem que se repor. Diogo, olhando aqui para outro dos temas, a Portugal Telecom, que recuperou o seu investment grade. É a primeira de muitas empresas portuguesas ou estamos aqui a falar de uma coisa muito isolada por causa da Oi? Estamos, de facto, a falar de uma empresa que hoje em dia é uma empresa brasileira, por assim dizer, e que, portanto, está principalmente num mercado cujo país ou cujo governo emite dívida investment grade. E, portanto, há uma ligação óbvia entre esta subida de rating e a alteração da estrutura da empresa com a fusão com a Oi. Agora, o caminho da dívida portuguesa parece-me
não estar em causa no sentido de vermos não só a dívida soberana, mas também a dívida das principais empresas, nomeadamente das grandes utilities portuguesas, virem a passar novamente a fasquia do investment grade. O ano passado apontava para um final de 2014 e considero que esse timing mantém-se. Portanto, agora precisamos é de continuar a apresentar bons números. Creio que as empresas portuguesas também vieram a fazer um grande trabalho de melhoria operacional, melhoria das suas estruturas financeiras, melhoria das suas estruturas em termos de endividamento, que poderá permitir rapidamente, de facto, demonstrar às agências de rating que merecem terem um rating investment grade. Mas acho que antes disso acontecer, o Estado português terá de ter feito as suas provas e ter, portanto, chegado também a esse patamar, porque é, de facto, muito complicado uma empresa não ter um rating superior àquele do seu país de residência e de mercado principal. O caso da PT é, de facto, um caso um bocadinho à parte pelos recentes acontecimentos. Deixa-me perguntar já agora, porque tenho ouvido algumas visões contrárias relativamente ao impacto no mercado. Como é que foi percebido pelo mercado o facto de Portugal ter abdicado da última tranche? Fica uma espécie de morrer na praia ou fica uma espécie de correr tão bem que nós já nem precisamos? O que é engraçado ver é que a leitura feita em Portugal é, de certa forma, mais negativa do que a leitura feita pelos jornalistas e os jornais, a imprensa estrangeira. O que foi vendido pela Comissão Europeia é o facto de Portugal não precisar ou deixar de precisar de uma última tranche e, portanto, estar em condições mais favoráveis do que aquelas que se estava a antecipar ainda há pouco tempo, ter um acesso largo e pleno ao mercado e, portanto, estar em condições de deixar passar esta oportunidade de ter mais 2 mil milhões de euros a serem fornecidos pela Troika. A leitura portuguesa é a leitura de um chumbo, da incapacidade em fazer passar medidas ao nível do Tribunal Constitucional e de não ter conseguido substituir essas medidas a tempo, até ao final do mês de junho, basicamente, para apresentar à Troika medidas substitutivas já aprovadas. Eu, francamente, acho que esta leitura, de certa forma, pouco importa qual é que é o caminho ou qual é que é a leitura seguida, porque não é por esta avaliação, por este chumbo ou não, que os mercados vão determinar a sua leitura de dívida portuguesa. Os mercados vão continuar a seguir com atenção os números da economia portuguesa e isso é que mais importa, ou seja, se sim ou não em 2014, e estamos a falar do final de 2014, se chega a um número de execução orçamental em linha com o que se esperava, se sim ou não a dívida, o peso da dívida começa a inverter já em 2014, se sim ou não a economia volta a crescer, se sim ou não o desemprego continua na sua tendência de recuperação, isso é que vai determinar se a médio prazo, e os investidores estão a investir hoje em dívida há 10 anos e talvez amanhã a 15 anos, se sim, daqui a 10 anos temos possibilidade de reembolsar os investidores. Portanto, estes acontecimentos são, de certa forma, um bocado... não são vistos, o detalhe fica para os portugueses, não fica para os mercados. Meus senhores, muito obrigada por terem estado aqui neste Bull & Bear, que volta para a semana, como sempre. Até lá.